Bem-vindos ao Alívio Cast, o novo podcast do Instituto Indoor. Nós vamos mergulhar no universo da medicina da dor, trazendo informações valiosas e esclarecedoras para o seu bem-estar. E hoje, como tema do nosso podcast, nós trazemos a endometriose, uma doença inflamatória crônica que afeta 1 em cada 10 mulheres. Será que você conhece alguém que sofre com cólicas incapacitantes, dor menstrual, dor na hora da relação sexual, ou até mesmo dificuldade para engravidar? Ou será que você não está passando por isso? Para falar mais sobre esse assunto, nós trouxemos a doutora Nayara Fertini, que é especialista em endometriose. Por favor, doutora, se apresente. Bom, gente, então boa noite. Meu nome é Nayara, eu sou ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva e um dos nossos grandes públicos, né, são os pacientes portadores de endometriose. Para trazer agora uma definição sobre dor, nós trouxemos a informação da Associação Internacional dos Estudos da Dor. Eu vou ler porque é bem complexa essa definição. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Difícil, doutor, de entender essa definição, por favor. É uma definição bem complexa. Então, essa é uma definição da IASP, né? É uma definição que foi atualizada em 2020 para tentar mostrar, expressar de uma forma mais clara o quão subjetivo é a dor crônica. Então, o quão é difícil, então é complexo. Então, a definição ela já acaba nos, né, sendo um pouco Dá uma de bugada na entender. definição. Então é por isso, a subjetividade dessa dor, né? O quão necessário, não precisa você ter uma lesão visível, uma lesão real para você ter uma dor. Porque a dor crônica ela vai além dessa lesão física, lesão tecidual, né? Ela compromete, né, toda a parte do sistema da via, né, do sistema da dor, Terminações nervosas. terminações nervosas. E a gente precisa acreditar nessa definição, né, no que o paciente nos fala, na questão da dor, que a dor do paciente ela é real. Então a gente tem que acreditar tanto na intensidade, no quanto ele vem sofrendo, no quanto ele está nos dizendo. Então essa informação é muito importante e deve ser levada sempre a sério. É como o Dr. Lourenço falou, né? Nem sempre existe uma lesão visível para você ter uma dor crônica, né? Então, assim, geralmente muitos pacientes chegam a passar em consultório, acaba você julgando ser uma dor psicológica, mas porém ele pode ter uma dor crônica devido a outros fatores que está descadeando esse tipo de dor no paciente. Então, vale bem enfatizar a queixa do paciente. Então, a dor é a que o paciente sente. Não devemos, né, deixar de valorizar a queixa do paciente, porque assim ele pode não se comprometer o tratamento. Estudos indicam que 45% da população brasileira sofre com dor crônica, e sendo que as mulheres são as mais afetadas. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo, e esse dado pode chegar a 26,6% em pacientes em idade reprodutiva, que é principalmente pela questão da endometriose, né? Que a endometriose, além dela causar esse tanto de dor na paciente, e ela também vem as causas, né, sociais. Essa paciente começa a se isolar, dificuldade também na profissão, né, porque é uma dor incapacitante, ela acaba sofrendo, tendo que ficar em casa, não consegue desenvolver suas atividades, né? Isso, a paciente tem um prejuízo físico e social também, porque ela não consegue continuar exercendo todas as suas atividades diárias, que são inúmeras, né? A mulher hoje em dia ela é multifunção, ela acumulou funções. Então, é muito difícil para ela continuar cuidar do filho, tem que ir no pronto-socorro, tem que trabalhar, enfim.
É isso. Muitas vezes as mulheres sofrem caladas, né? A gente, na minha família tem muitas, tenho primas, a minha cunhada que sofrem, né, com endometriose. Além disso, demorou-se muito para fazer esse diagnóstico, né, da endometriose. Eu estava lendo que demora de 7 a 10 anos para fechar o diagnóstico de endometriose. Então, essa mulher sofre. é, Calada, vamos dizer assim, porque muitas vezes a dor dela é mal compreendida, né? Na verdade, ela às vezes nem sofre calada. Ela fala, mas ela não é validada. Não tem um apoio familiar, não Isso. aceita que Vem aquilo de ali... uma cultura de que a paciente é assim mesmo, né? Ela pode sentir dor, quando casar passa, quando tiver o primeiro filho vai passar. Então, essa cultura faz com que elas sofram por tanto tempo até chegar num diagnóstico preciso. Nossa. E isso é muito difícil, porque muitas vezes ela chega também no médico, que ela. Agora a minha esperança, vou resolver o meu problema, né, no médico. E às vezes o médico não está preparado para receber essa paciente, não está preparado para entender, para compreender a dor que ela está sentindo. E é isso que o doutor estava falando. A dor é o que o paciente sente, né? E não o que o médico acha, né, que sente. Que, Então, que vai de acordo com a definição mesmo de dor crônica, né? É uma dor complexa. Ela é complexa e ela afeta múltiplas dimensões. Então, por isso que Geralmente ela não está ali sozinha também, né? Ela tem outros fatores que podem estar, né, intensificando o quadro da paciente. sempre a paciente que tem endometriose, ela sempre tem outras patologias associadas? Da parte ginecológica, a endometriose, ela causa lesões pélvicas e também em outros locais, né? Mas a gente precisa estar muito atento, porque tudo ali na pelve é muito próximo. Então, ela pode ter também alterações gastrointestinais, alterações musculares, alterações urinárias, né? Que a gente precisa estabelecer muito bem, prestar atenção no que essa paciente fala para a gente conseguir estabelecer o que ela tem na realidade, né? Porque a maioria os exames de imagem ajudam muito a gente, mas a maioria dos diagnósticos, eles são fechados com base no relato da paciente. É prestar atenção naquilo que a paciente fala para você. Entendi. Estudando um pouquinho, né, mais sobre esse assunto, existem muitas falas das pacientes, né? Ai, que é uma dor como se fossem facadas, uma dor, uma pressão explosiva. Então, elas ficam buscando metáforas para tentar descrever essa dor que é tão prejudicial, né, para a mulher. Isso é uma experiência pessoal, né? Cada uma vai relatar de acordo com. Às vezes você pergunta para a paciente na escala analógica de dor, né? A hora que a gente tenta classificar essa dor da paciente, ela descreve como uma dor leve, mas a hora que você pergunta para ela, ela classifica como uma dor Intenso. 9, 8, que é uma dor muito intensa, né? Então, vai muito das experiências pessoais da paciente. Então, é individualizado mesmo, não tem jeito. Entendi. e essas metáforas ajudam a gente também a quantificar, né, o quanto ela está sofrendo, né? Porque ela está tentando se expressar de uma maneira que querendo mostrar isso. Por isso que vale a pena bem, né? Sempre essas pacientes estão procurando alguém que tenha conhecimento da área para poder enfatizar, né, na busca dos dados clínicos para poder dar um diagnóstico preciso. Porque tem muita gente que tem diagnóstico errado também, né? Isso. Nessa área. Então, acho que é bem importante, né, deixar bem claro que tem que ser uma pessoa especializada, capacitada, para poder dar o melhor, né, para a paciente ter uma qualidade de vida melhor depois. Sim, para de repente fazer esse diagnóstico Precoce. precoce, mais rápido possível, porque imagina você sofrer 7, 10, 15 anos com isso antes de fechar o diagnóstico, né? Eu conheci uma paciente, ela chegou para mim com indicação cirúrgica, né? E só que a paciente
já estava na menopausa, mas na classificação de gravidade de doença, ela tinha uma doença grau 4. Era uma paciente que tinha uma doença muito extensa na pelve, né? Mas hoje ela estava assintomática. Então, ela teve uma vida toda de sintomas, ela passou por toda a sua vida reprodutiva relatando, sofrendo, não foi validado, e essa paciente chegou ao diagnóstico para um exame de imagem ao acaso depois da menopausa. É muito tempo. Eu estava dando uma lida também e vi que nem sempre está correlacionado a dor da paciente com a quantidade de lesão. Vai sim mais pelos mediadores de liberação de neuroinflamação. Isso é verdade? É verdade. É justamente nesse contexto que a gente fala de dor em relação à experiência do paciente. Porque eu posso ter doenças muito extensas com praticamente zero sintomas e posso ter doenças, às vezes, nem Inicial. aparente, e isso, às vezes não são vistas em exames como a ressonância ou ultrassom preparo intestinal de mapeamento específico por pessoas bem capacitadas que não são vistas e a paciente é muito sintomática. É claro, antes da gente taxar essa mulher como endometriótica, Sim. ela tem que passar por uma avaliação e procurar outras causas, como doença inflamatória pélvica, que também dá muitas aderências, que também dão muitas dores nas pacientes, né? Síndrome miofascial, enfim, uma gama de coisas para a gente ver. Mas é verdade mesmo, a endometriose, ela mesmo em estágio inicial, pode atrapalhar muito a qualidade de vida das pacientes. Os focos de endometriose, eu lembro assim da minha cunhada, quando que ela sofreu demais para fazer esse diagnóstico, né? E eu lembro que tinha focos de endometriose em várias partes da pelve, né? Não, é uma doença que não fica só no útero, né, doutora? Exatamente isso. A endometriose é quando um tecido muito parecido com o endométrio, antigamente a gente acreditava-se que era só o endométrio, ele se espalha pela cavidade pélvica, causando uma inflamação. São células muito parecidas com o endométrio que se implantam na cavidade pélvica e elas vão causando uma inflamação e aderindo todas as estruturas que ali já são muito próximas, né? Causando essas lesões mais volumosas. Certo. Por isso que acaba se confundindo o diagnóstico, né? Demora para fazer o diagnóstico porque se confunde, né, com outras patologias, outras doenças. E aí a importância da equipe multidisciplinar atendendo e ajudando essa paciente, né, para até fechar o diagnóstico. Isso. E faz muita diferença também quando a gente fala em tratamento, né? Porque depois que a gente consegue fazer um diagnóstico preciso, nós precisamos de um tratamento eficaz. E a maioria das pacientes chegam tão desesperadas de dor que elas querem operar. Vamos operar, e não é assim que funciona. A gente precisa de toda uma estabilização desse quadro inflamatório, da estabilização dessa dor, porque senão essa paciente vai operar e continuar sentindo dor. Entendi. É o primeiro, vamos preparar, né, essa paciente para aí, se for o caso, fazer uma intervenção mais agressiva, como no caso das cirurgias, né? Isso. Esses, além os diagnósticos para fechar, né, a endometriose, quais são os exames de ouro? Primeiro. Quando a gente fala em endometriose, é justamente isso que precisa ser desmistificado em relação aos exames, eles estadiam a doença para a gente. E no padrão ouro hoje é ressonância e o ultrassom, ambos com preparo intestinal
para mapeamento de endometriose com pessoas que estão habituados a dar esse tipo de laudo, certo? Mas a gente nunca pode esquecer, antes disso, a gente tem que escutar a paciente e um exame físico muito bem feito. Então, como se diz, a anamnese é o padrão ouro, né? Isso, ela continua Inicial. sendo Sendo o padrão ouro. Legal. Como que é essa abordagem, né? Agora vamos pensar, essa paciente já tem um diagnóstico, e agora? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos tratar essa paciente como um todo, né? Então, assim, ó, ouvir essa paciente em relação às ansiedades, o medo, a angústia que ela tem, porque a parte psicológica também faz parte de toda essa experiência, precisa ser tratada também. Vamos tentar desinflamar essa paciente, né? Alimentação direcionada anti-inflamatória para a doença, prática de atividade física, gerenciamento do sono também é extremamente importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer com que a paciente entenda que ela precisa mudar o estilo de vida. Porque não é só uma dieta, não é só por um tempo determinado. Essa paciente vai precisar se manter nesse estilo de vida. Então, não adianta a gente ser radical, não adianta a gente tentar estabelecer uma suplementação milionária se a paciente não faz o básico. Doutora, a endometriose, ela não tem cura? Ela não tem cura, ela tem controle. E é justamente por isso que a gente precisa mudar o estilo de vida da paciente. como se diz, então, o tratamento da endometriose, ela não é receita pré-pronta de bolo para qualquer paciente. Cada paciente tem a sua dificuldade, tem o seu plano terapêutico, correto? Isso, correto. Porque depende muito dos fatores, né, sociais, né, nutricional, psicológico, Sim. né? Eu acho que o psicológico ainda é o mais relevante, porque essa mulher quer engravidar, né? A maioria das pacientes querem engravidar. Então, quanto mais cedo a gente controlar a doença, melhor para ela, porque depois que a gente tem uma doença estabelecida, né, uma dor já de difícil controle, é muito mais difícil. Entendi. Muitas mulheres que, quando as tentantes, né, que querem engravidar, muitas vezes associam, ai, não estou conseguindo engravidar, será que eu tenho endometriose? Isso é muito comum, né? Deve chegar bastante paciente assim para você. Hoje em dia, eu acho que meu consultório é 95% principal queixa, né? Tipo, paciente, eu tenho cólica, quero saber se eu tenho endometriose, eu quero engravidar, quero saber se está tudo bem para ver se eu não tenho. Então, eu acho que tem mudado esse perfil de não se falar de endometriose. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, né? Porque a gente está realmente dotando essas mulheres de conhecimento para que ela não acredite que sentir dor é normal, de não se Eu cuidar. vejo que assim, a dificuldade que você deve encontrar no teu consultório é, às vezes, passar o teu conhecimento quando uma paciente já vem com a indicação cirúrgica. Então, você colocar na cabeça da paciente ali, introduzir aquilo ali que ela, calma, vamos refazer os exames, vamos ver, confirmar realmente se é uma endometriose, vamos traçar um plano terapêutico para você, cirurgia é o último caso. E isso, mudar isso na cabeça da paciente deve ser difícil. É difícil, porque como eu disse, né? Eles acabam achando, ou foi vendido durante muito tempo, que a cirurgia é a solução dos problemas e não é. Eu operei uma paciente sexta-feira que já tinha passado comigo, ela, ela tinha uma dor muito importante. E eu sempre falando para ela, calma, né? Não é assim, vamos fazer de tal forma. E, enfim, ela não ficou muito feliz. Acabou que ela fez a cirurgia há algum tempo atrás com outro profissional em outro estado, né?
e foi retirado o útero, trompas, ovários, e a paciente voltou comigo com o mesmo quadro E com a mesma e dor. com a mesma dor. Eu tava comentando, Tá sem útero. eu Ou tava seja, comentando, tirar o útero não é, resolve o tava problema. comentando com a Renata mais cedo que às vezes a expectativa que o paciente cria com a cirurgia, às vezes pode se tornar mais frustrante ainda, né? Porque vai, opera e a dor, né, permanece. Eu falo que a gente compara isso muito com as dores de coluna. O paciente chega, cirurgia é a minha salvação. Calma, nem sempre a cirurgia é a tua salvação. Tem que ter umas indicações corretas, porque não é só operar, né? Uhum. Indicação precisa, né? É. Porque a dor crônica, independente da área, se é da ortopedia, da ginecologia, a gente tenta oferecer para o paciente um tratamento gradual, menos invasivo, menos agressivo, por mais. A gente vai avançando gradualmente né, nessa, Eu no acho que esse tratamento. é o grande desafio da cirurgia minimamente invasiva ainda aqui no Tocantins. Porque a paciente, enfim, outros procedimentos, por exemplo, a paciente tem um pólipo e aí eu ofereço a esteroscopia, mas a paciente é muito imediatista, ela quer tirar o útero e resolver o problema como se aquilo fosse A salvação. a salvação dos problemas dela. Não é assim que funciona, né? Hoje, acho que a gente ainda tem um trabalho de educação muito grande pela frente com os procedimentos minimamente invasivos, né? De credibilizar e validar isso. Sim. E agora me conta dessa paciente que tirou o útero, tirou tudo e voltou com a mesma dor. E voltou com a mesma dor, porque o ímpeto, né, da cirurgia e fazer, né, de uma maneira mais agressiva e com um não especialista, ela voltou, permaneceu com um foco residual e eu tive que reoperá-la agora. Meu Deus. Gente, a gente precisa tomar cuidado, né? Nem tudo é cirúrgico. Por isso, a gente tem os especialistas para cuidar desse assunto. Então, se você tiver alguma dúvida, procure um médico que vai te ouvir, que vai te acolher, que não vai achar que a tua dor é uma dor que você está inventando, né? Então, agora a gente começa a falar dessa parte dos tratamentos minimamente invasivos. E aí, onde que entra a medicina da dor, né? Nesses quadros, né, de endometriose. Após toda aquela abordagem clínica inicial, farmacológica, mudança de estilo de vida, toda essa parte, o paciente já está manejada em relação, já fez o tratamento ali convencional, com medicação, fisioterapia, todo esse processo, a gente pensa em ajudar essa paciente através das intervenções, né? As intervenções guiadas, direcionadas para o foco da dor dela, Sim. né? Onde a gente consegue realizar alguns procedimentos minimamente invasivos, né? Para ajudar a fazer o bloqueio dessa dor. E assim não cronificar tanto, né, o quadro da paciente. Então, o bloqueio, né, hoje essa especialidade de medicina da dor, né, intervenção em dor, ela está sendo bem, né, amplificada, né, no mercado, porque está ajudando, tem uma resposta muito boa. Então, né, como o doutor Lourenço falou, né, a gente está introduzindo isso, né, esses bloqueios, né, direto na raiz ali do problema. Né. Então, a gente vai ali na causa base ali, nas terminações nervosas, tudo, e realizando isso, né, diminui o quadro álgico da paciente. E diminuindo essa dor através desses procedimentos, essa paciente consegue voltar ao trabalho com eficiência, consegue ter uma vida social, né? E assim aderir melhor ao novo estilo de vida, né? Porque eu acho que é muito difícil a gente estar com dor, sofrendo e ainda ter que encarar aí uma dieta, uma atividade física, tanta coisas, né, que a mulher tem para se preocupar e para viver e ainda, nossa, agora mais isso, vou ter que me preocupar com mais isso, né? E que nem essa semana, eu liguei para os meninos, porque tenho uma paciente muito jovem,
que foi submetida já a tratamento cirúrgico e não melhorou da dor, só que ela quer preservar a fertilidade. E neste momento não quero engravidar. Então eu preciso, mais do que operar, reoperar essa paciente, eu preciso tratar a dor dela. Eu liguei para a Janine, né? Foi. Para a Janine e consegui falar. O Lourenço e o Fernando estavam em Sim. procedimento. Aí eles colocaram no Viva Voz e falei, ó, tô mandando uma paciente aí para vocês que precisam de ajuda em relação à dor, porque essa paciente precisa ser tratada da dor, não cirurgicamente. Legal. Cada vez mais a gente utiliza as intervenções de forma mais precoce para não deixar cronificar, isso que o Dr. Fernando falou. O objetivo é não deixar virar uma bola de neve essa dor do paciente, né? Porque quando a dor ela se cronifica, ela mexe com os pilares, né? Mexe com a parte física, com a parte emocional e com a parte espiritual da paciente. Então, se a gente deixar, a parte emocional piora, a dor vai piorar, daqui a pouco ela está desacreditada com todos os tratamentos, está desesperançosa, não acredita mais em nada. Então, a intervenção, ela nos ajuda a minimizar todos esses efeitos que a dor crônica leva, né, causa. Doutor, e quando vocês falam assim, é um bloqueio, essa intervenção minimamente invasiva, explica para nossa audiência como que é isso? Porque, assim, para quem não está imerso, né, na medicina e nesse mundo, fica difícil da gente compreender o que é. Porque não deixa de ser não é uma cirurgia, mas é Procedimento. um procedimento, né? É um procedimento, na verdade é um procedimento para entender uma infiltração, né? A gente vai entrar com uma agulha na estrutura que a gente, que nem no caso da endometriose, o principal alvo é o plexo, Gasto superior. isso, é o plexo hipogástrico superior. Ele é responsável por toda a região pélvica e urinária. Então é um plexo, é uma central que tem na coluna lombar, na região anterior da coluna lombar, onde controla todos os nervos dessa região pélvica. Então lá a gente consegue colocar uma medicação, né? Inicialmente a gente faz um bloqueio teste, então a gente coloca uma medicação com anestésico para ver a resposta que essa paciente vai ter. Então, feito esse primeiro bloqueio teste, ela respondeu bem ao bloqueio, a gente pensa em fazer daí a neuroablação, que seria um bloqueio químico ou por radiofrequência, para desligar esses nervos naquele local e ter um alívio da dor de forma mais duradoura. Entendi. Então, esse é um exemplo. Tem outras abordagens, outros locais que a gente pode realizar esse bloqueio, essa infiltração, mas o principal deles é o do plexo hipogástrico superior. Isso depende muito também da queixa do paciente, né? Então, mesmo que a doutora encaminhar esse paciente, ela passa por uma consulta, né, com um grupo, e ali a gente vai identificar qual é a região que a gente vai, né, realizar ali. Se é só o plexo hipogástrico superior, você vai ter o gânglio ímpar, que é outros, né, também, você vai realizar a região dos nervos pudendo ali. Então, assim, é um contexto, né? Então, a gente tem que avaliar a paciente, valorizar a queixa dela, para a gente traçar um plano terapêutico que vai ser, né, introduzido àquela paciente. Nem todos vão realizar todos os bloqueios. Então, é de acordo com a queixa. Sim. né? Porque a paciente ela não vem com uma dor exclusiva só da endometriose. Então ela tem associado, que nem a doutora Nayara comentou, síndrome miofascial, né? Dor durante a relação sexual. Ó, se eu não me engano, eu mandei até uma paciente também que tinha lesões no diafragma e que tinha dor referida no ombro, não é isso? E eu acredito que também possa ajudar bem ela, né? É porque a fisiopatologia, voltando lá atrás da dor, né, ela pode ser tanto nociceptiva, né, também neuropática e do sistema nervoso central, né? Todo misto ali. Então, assim, cada uma delas corresponde a... É porque o sistema nervoso não tem divisão, né? Então, de repente, justifica, né? Tá com lesões no diafragma e referindo dor no ombro, né? Tudo faz parte do sistema nervoso. E é isso que o paciente às vezes não entende, né? Por que Sim, que minha é dor difícil tá mesmo, se né? espalhando? Por que que minha dor...
Porque cada foco de endometriose, cada foco que se forma de endometriose, formam-se novos vasos, novos nervos ali. Então você tem uma alteração da parte sensitiva daquele local, né? Um nervo, um plexo de nervos ali que não era para ter naquele local, então por isso que modifica e por isso que é tão difícil de tratar, né? E se não for uma pessoa, igual eu falo, né, experiente, vai achar que tem uma dor no ombro de outra coisa, e às vezes a causa base não é a dor do ombro, é a dor, né, referida da endometriose que vem ali, né, com comprometimento, igual a doutora falou, no diafragma. Sim. Além aí desse paciente, tá, fez a intervenção, fez ali os procedimentos minimamente invasivos, ela aderiu ao tratamento, aderiu a esse novo estilo de vida. A qualidade, você deve receber aí as provas, né, de que a vida do paciente muda, né? Com isso, de repente, ela conseguiu engravidar, ela já, né, está com a família, né, do jeito que ela sonhou, mas isso demora um tempo também, né, doutora? Demora um tempo e é uma relação de confiança, né? Tipo assim, ó, ela precisa confiar na equipe que ela escolheu para cuidar dela. E eu falo para ela que eu tô ali para dotar ela de conhecimento, mas a parte mais difícil é ela que vai fazer, que precisa de toda essa mudança, que precisa confiar, que precisa ir atrás, né? Ela se responsabilizar também pela parte que cabe a ela do tratamento. Sim, sim. E além disso, eu acho que vem essa descrença, essa desesperança, né? Porque muitas vezes ela já sofreu tanto, né, nessa caminhada, aí de repente, não, vamos lá, vamos fazer uma intervenção com o médico da dor para a confiança que ela tem no médico ginecologista dela tem que ser muito grande mesmo para ela conseguir confiar na equipe que ela está indicando, né? E é isso que faz toda a diferença, né, no tratamento, quando o paciente confia. Com certeza. Além disso, a fisioterapia, vamos puxar agora o Papo pro seu lado, né? vamos puxar o papo pro meu lado. Eu sou fisioterapeuta de formação e eu sei que a fisioterapia tem uma grande importância aí nessa jornada da paciente com endometriose, né? Com certeza. A fisioterapia pélvica é um dos pilares do tratamento, né? Que a paciente, às vezes, ela tem ela lembra tanto da dor que quando você vai encostar para examinar a paciente, ela já contrai a musculatura do bumbum. Então, ela precisa esquecer essa dor. Então, a fisioterapia pélvica vai me ajudar nesse quesito, né? Trabalhar essa lembrança de dor, que o toque ali não vai ser mais tão doloroso como um todo, ela melhorar o tônus da musculatura dela, às vezes essa musculatura já tá tão dolorida, né, que ela fica contraída o tempo todo. Eu preciso relaxar essa musculatura da pelve para ela conseguir e ter uma qualidade de vida melhor. Sim. E de repente, depois desse procedimento, que ela já está com menos dor, né? Ela vai conseguir fazer uma fisioterapia com mais qualidade, com mais eficiência, né? Doutor, O fisioterapeuta, na verdade, ele ajuda em todos os aspectos, né? Até na educação em dor também, né? Orientando, fazendo. Por isso que tem que procurar uma equipe, né? Uma estrutura de fisioterapia que tenha esse cuidado de tratamento de dor crônica também, né? Direcionado para esse foco, para poder fazer essa educação de dor. com certeza, Nesse, quando tá todo mundo alinhado, né, né? para cuidar desse paciente com dor crônica, a evolução é completamente diferente, Porque né? precisa dessa comunicação, né? Por conta do envolvimento emocional mesmo, mental. É porque se, Da dor. eu acredito que se do tratamento multidisciplinar falha o tratamento inteiro, né? Sim. Então, por isso que todos têm que ter a mesma sintonia Tem. ali, para Bem poder, bem amarrado, para poder fazer a paciente, né,
ter um bom resultado em todo o caminho. E tão difícil quanto convencê-la de que não é cirúrgico, é de convencê-la que ela precisa fazer a fisioterapia pélvica. Porque, assim, ó, são exercícios que são complexos, né? Expõe muito a paciente também, e ela acaba achando aquilo desagradável, mas quando ela entende e confia, né? E se entrega ao tratamento, a melhora que ela tem, às vezes elas mesmas vão por elas mesmas, continuam fazendo a fisioterapia, às vezes estão até de alta da fisioterapia para fazer em casa, mas acabam mantendo ali uma sessão, 2 por mês, por causa da qualidade de vida mesmo que dá para elas. Nossa, muito legal. É muita gente envolvida, né, para cuidar da endometriose. E assim como a fisioterapia, eu acho que para psiquiatria, encaminhar para psiquiatria e para psicologia, também deve ser o paciente entender que é importante esse acompanhamento do pilar emocional. Acho que também tem uma barreira muito grande aí, É né? base, né, do tratamento não medicamentoso e cirúrgico, né, que a gente fala. Gerenciamento do sono, do estresse, atividade física, junto ali com a fisioterapia e a alimentação anti-inflamatória. Então, não tem como a gente começar a conversar sem tudo isso. Então, todas as minhas pacientes, eu alinho muito a expectativa com ela desde a primeira consulta. Eu pergunto para ela: por que que você veio até mim? Não, porque me falaram que eu preciso operar. Falei assim: então vamos lá, vamos desconstruir isso. Vamos começar bem do comecinho. Se for o caso, talvez você lá no final tenha que operar, mas antes a gente tem um longo caminho pela frente. O mais difícil é lidar com isso, né? Essa ansiedade da paciente de querer melhorar rápido, né? Querer melhorar logo para seguir a vida. Mas assim, eu sou cirurgiã. Então, eu falo para paciente, falo assim, ó, uma coisa que eu mais gosto na vida é de estar dentro do centro cirúrgico operando. Só que eu acho que não vai melhorar. E para mim, você não é um dado. Para mim, você é uma pessoa. Eu trato pessoas, eu trato a queixa da pessoa. Então, não é só operar. Operar, eu opero. Em 20 dias você está operada, mas não é isso que eu quero para mim. Sim, até porque a gente já viu que a cirurgia nem sempre funciona, né? O paciente não tirou o útero, tirou tudo e mesmo assim. Não é o fato de funcionar, é o fato que tem que ser bem indicada, né? Então, assim, se você não tem uma indicação correta, você não vai ter uma resposta adequada, né? Então, essa é a chave. A indicação tem que ser certa, né? Ou ter esgotado todas as suas possibilidades, né, da falha do tratamento clínico e multidisciplinar para você pensar numa indicação cirúrgica. Essa é uma das indicações, né, cirúrgicas, é a falha do tratamento clínico, mas ele tem que ser muito bem feito. Bem feito, que não seja comprometido nem pela falta da aderência do paciente, né? Isso. Então tem que ter bem essa ênfase ali. Porque às vezes o paciente pode falar que eu fiz tudo, mas não fez tudo, né? Só para induzir a cirurgia. Mas a gente pega o feedback de feedback. todos os profissionais envolvidos, né? Sim. Então, tipo, não adianta a paciente, quando a paciente chega a mim, não, eu fiz. A gente sabe, Já né? sabe. Tipo, não tem como, a gente sabe se fez ou não. Sim. Doutores, com relação à intervenção que vocês fazem, né? Como que esse paciente volta para vocês depois dessa intervenção? Ali, depois fez o procedimento, ele vai voltar contigo daqui 15, 20 dias e ele já volta relatando uma melhora, um alívio. Como que é essa experiência? Geralmente, após o procedimento, ele segue acompanhando com os profissionais que ele já vem realizando o acompanhamento. Ele volta com a gente geralmente em 15 dias. A gente tem um acompanhamento por telefone desse paciente, né? Na semana que fez o procedimento, na segunda semana, até ele voltar, a gente vai acompanhando, né? Caso seja necessário, esse paciente volta antes, a gente vai adequando. E quando o paciente retorna na consulta, é o momento da gente
fazer ele entender o que foi feito, né? Porque que nem, se foi feito um bloqueio teste, a gente precisa da informação da dor, da melhora da dor no dia. No máximo no outro dia, mas do dia que ele fez o procedimento. Ele tem que Uhum. relatar se teve melhora no dia, naquele momento, né? Às vezes o paciente a gente já consegue ver aqui após o procedimento, mas às vezes, né, o paciente ficou aqui 2 horas, ainda não. É um paciente que não, né, às vezes não consegue comunicar bem essa relação da dor, ele vai para casa e a gente pede para ele observar nessas primeiras 24 horas o quanto a dor dele melhorou. Porque o anestésico ele tem uma duração. Então, dependendo do anestésico que ele usa, ele vai ter um efeito ali durante 6, 8, 10 horas, a depender. Então, é essa informação que a gente precisa para o E, a- bloqueio e térmico. até mesmo, às vezes, o paciente, como o doutor falou, ele é meio ruim de comunicar se melhorou ou não. A gente tem que observar, às vezes, o familiar, observar as atitudes dele, como que ele reagiu após o bloqueio. Ah, ele reclamava para sentar, reclamava para isso, reclamava para aquilo, e hoje não reclamou praticamente nada. Então, a gente também tem esses parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Que às vezes é um paciente, né, difícil de comunicação, poliqueixoso, e às vezes não quer, né, O que a referir a gente, melhor. cuida muito é alinhar a expectativa em relação ao procedimento que vai ser feito. Explica muito bem, orienta, ó, nesse momento é um bloqueio teste. Vai ser assim, assim. Alinhar as expectativas, porque muitos pacientes acham que fez o bloqueio, pronto, terminou. Não, a gente está começando um tratamento, está Uhum. começando uma abordagem para ajudar. Então, esse alinhamento de expectativa ajuda muito. Para também ele não achar, eu já fui lá, já fiz um bloqueio e não adiantou. Não é assim, entendeu? Por Não, isso a que tem que gente. alinhar muito bem essa expectativa. Sim. E aí, quando essa paciente, né, as pacientes lá da doutora Nayara vêm, fazem o procedimento e elas retornam com vocês após o procedimento. Qual o nível da dor que diminui? Como que é isso? A gente aplica alguns questionários, né, para comparar. Então, a gente tem um questionário que aplica na primeira consulta e pós-bloqueio a gente repete esse questionário para o paciente ficar mais visível, com perguntas de forma diferente, assim, para ficar mais visível Essa melhora. essa melhora, esse resultado, até para a gente poder programar os próximos passos, né? Uhum. Né, pacientes que fizeram de tudo, que já fizeram bloqueio, fizeram aí a denervação e não tiveram melhora, exige também tratamento para isso após, né? A gente tem a neuromodulação, neuroestimulação, né, da medula, do nervo que vai para aquela região. Então, é um momento que ele está realizando o tratamento. A gente tem que alinhar muito bem essa expectativa e ir avançando no, Conforme ele vai evoluindo. conforme ele vai Quando o fluindo. paciente vai realizar o bloqueio teste, a gente tem uma expectativa que, para a gente poder avançar num outro procedimento, uma melhora no mínimo de 50%, né? De melhora ali. Então, assim, o bloqueio teste ele trouxe para o paciente no mínimo uma melhora de 50%, então para nós já é um dado positivo, entende? Para a gente poder pensar em uma nova fase para aquele paciente. Se vai para uma radiofrequência ali, né? Ou se vai pensar em outro tipo de tratamento específico para ele. Se realmente, às vezes, aquele bloqueio que foi realizado melhorou a queixa dele principal, porém ainda ficou uma outra demais que é referente a outro, né, outra localização de bloqueio, então a gente acaba realizando um segundo bloqueio para ver se faz aquela melhora se prolongar mais, né? Então, assim, porque não adianta você chegar lá e fazer todas as áreas que são, né, compatíveis, porque aí você não vai saber Da onde da onde está vindo aquela dor. Nossa, tem- Então você não vai saber de onde você veio o resultado. Então você tem que ir, né, especificamente. Então, na pelve ali é tudo muito próximo, né? Então, você vai bloqueando por etapas É porque para hoje saber o de onde, é, da origem que ela isso. vem, é isso? Porque assim, a paciente que tem, além da dor da endometriose, tem uma dor associada, por exemplo, da vagina, da vulva, a gente pode associar um bloqueio do gânglio ímpar ou um bloqueio do nervo pudendo que vai para aquela região. A gente tenta não fazer tudo no mesmo momento para tentar não, para entender A o origem. quanto tem participação de cada estrutura. Por exemplo, o bloqueio do plexo
hipogasto. Quanto que melhorou a dor dela? Ah, melhorei 50, 60%. Ah, o bloqueio do gânglio limpo, melhorei mais 20, 30%. O bloqueio do nervo pudendo, mais 10%. Então, por isso que ela geralmente, essa dor de muito tempo, ela é mista. A gente sabe que tem outras estruturas que estão envolvidas. Então, a gente tenta diferenciar muito bem isso, deixar bem descrito essa porcentagem, né, dividir muito bem isso para ter uma abordagem após mais assertiva, né? Por exemplo, eu vou fazer uma ablação lá, vou queimar e desligar esses nervinhos. Então, eu vou na estrutura que está mais causando dor ou nas estruturas que são mais importantes. Então, Eu acho que é aí que é muito importante alinhar expectativas, né? Porque a paciente acha que talvez ela fazendo um único procedimento vai resolver a vida dela como se fosse a retirada do útero. Não, fez a esterectomia, tá tudo resolvido, né? É isso que eu acho mais interessante, assim, dessa intervenção que vocês fazem, porque vocês conseguem ir no alvo mesmo, né? Vocês não tem por que fazer, bloquear lá toda a pelve da paciente se eu posso ser exato, né? Então, essa é o grande diferencial aqui do Dr. Lourenço, do Dr. Fernando do Instituto Indoor, porque realmente eles têm essa expertise, né, para trazer mais, ser mais assertivo ali com cada paciente, porque não é receita de bolo. Cada um, é tudo. O plano terapêutico ele é altamente personalizado e tudo isso é feito, né, de forma com muita comunicação com a doutora que, né, tem já mais relacionamento também com essa paciente, né? Então, essa comunicação entre a equipe é excepcional, né, para o sucesso do tratamento. Então, pessoal, é isso. Finalizamos aqui o nosso podcast com a doutora Nayara Pettini sobre endometriose. Sentir dor não é normal. E hoje a gente viu que o tratamento para endometriose evoluiu muito nas últimas décadas. A gente reconhece a complexidade dessa patologia, mas a gente sabe que existe um caminho, existe uma jornada para você seguir, um estilo de vida que com certeza vai te deixar mais ativa, vai voltar à sua qualidade de vida. Não deixe de procurar médicos especialistas, né, para cuidar da sua saúde. Um abraço e até a próxima.